Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje eu vou receber aqui um convidado pra lá de especial para falar sobre a maior potência de comércio eletrônico da América Latina, o Mercado Livre. Olha só. Bom, com milhões de vendedores e consumidores conectados todos os dias, essa plataforma, Mercado Livre, tem transformado a forma de empreender no Brasil. E para entender melhor os bastidores dessa operação e as oportunidades para quem vende online, nós vamos conversar hoje com Maurício Landi, que é diretor de desenvolvimento e experiência dos vendedores. E nós vamos explorar aqui a trajetória, propostas de valor, logística e, é claro, dicas valiosas para quem quer crescer no digital. Então fica com a gente, daqui a pouquinho Maurício Landi chega por aqui. Maurício Landi é diretor de desenvolvimento e experiência dos vendedores no Mercado Livre. Ele tem 16 anos de experiência como executivo de marketing em empresas líderes de mercado e é apaixonado por criar e implementar estratégias inovadoras que geram impacto positivo, tanto nos negócios quanto na sociedade. Maurício Landi, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM. Fala, Leandro. Muito obrigado pelo convite. A honra é toda minha. Que legal. Sabia que a gente é quase xará aqui, Maurício? Eu sou Leandro Maurício. O meu é um nome meio de novela mexicana. Legal, não sabia não. Bom saber. E o meu filho mais velho também se chama Maurício, né? Muito bem. Maurício, conta um pouquinho aqui da tua trajetória, cara. Assim, a gente tá se conhecendo agora e aqui já na introdução do programa já fiquei aqui impressionado, né? E a gente tá falando aqui, você tá aqui à frente de uma das áreas importantíssimas do Mercado Livre, e o Mercado Livre é uma empresa que é onipresente na vida dos brasileiros. Então, assim, eu estava pensando aqui já para a gente começar esse bate-papo, só olhando aqui ao meu redor, o quanto de coisa que eu tenho aqui nesse estúdio que foi comprado aqui através do Mercado Livre. Então, estou vendo aqui um Atari aqui, né? Na minha frente, foi comprado no Mercado Livre. Todo esse jogo aqui de microfones, câmeras, 100% Mercado Livre. Eu disse, cara, as luzes aqui do estúdio, Mercado Livre. Então, assim, é impressionante, né? E isso, com quem a gente fala, com qualquer família, sempre tem ali, o Mercado Livre é sempre citado, ele faz parte da rotina, né, do dia a dia dos brasileiros. E aí, então, assim, cara, eu tô super feliz aqui de poder falar com você aqui, né, representando aqui uma empresa que eu admiro muito, né? E é uma empresa, é uma love brand aqui brasileira, com certeza. Maurício, me conta um pouquinho da tua trajetória e como é que ela se conecta com esse trabalho que hoje você desenvolve aí no Mercado Livre. Boa, Leandro. Eu tenho pouco mais de 16 anos de experiência no mercado de marketing. Eu sou publicitário de formação. Eu comecei minha trajetória profissional numa empresa da linha branca de eletrodomésticos. E durante essa minha trajetória, eu comecei como marketing 100% de branding e comunicação, né? O que a gente chama de criar o posicionamento da marca, a estratégia da marca e como essa marca se comunica e fazer as comunicações acontecerem. E logo cedo eu percebi que eu era um marqueteiro que não queria olhar só o P da comunicação, né? O marketing a gente fala muito sobre ter 4 Ps, e aí tem o P da promoção, que é a comunicação. Eu falei, eu queria olhar o negócio como um todo, eu queria olhar o produto, o preço, a praça, a distribuição, né? E aí eu migrei para uma área do marketing onde eu era um dos responsáveis pela categoria de refrigeração dessa empresa. Então, geladeira, freezer. E lá fiquei aprendendo a olhar mais sobre P&L, estratégia de preço, distribuição. Em algum momento a gente lançou uma cervejeira, e que era o sonho ali, quando a gente pesquisava bastante do consumidor, a gente via que o consumidor estava querendo pegar a cervejeira do bar, né, aquela geladeira que a gente tem no nosso universo, no nosso inconsciente coletivo, e trazer para casa. E aí quando a gente lançou essa cervejeira, eu fiz uma parceria com a Ambev, na época, para divulgar tudo isso, para fazer a penetração aumentar. E aí eu gostei da Ambev, a Ambev gostou de mim, e aí por lá na Ambev eu fiquei nos últimos 11 anos quase da minha carreira, e eu sempre rodei bastante, principalmente em marketing, então liderei algumas marcas como Boêmia, como Brahma, foi minha última cadeira lá, eu fiquei 4 anos como diretor de Brahma. Só que em algum momento era chegada a hora da gente olhar para frente, e quando eu olhava para continuar evoluindo na minha carreira, todo mundo sabe o potencial que o comércio eletrônico tem. Aqui no Brasil, salvo engano, a gente está na casa de 20% de penetração do comércio eletrônico. Quando a gente olha para fora, a gente já tem país com 50%, então o Mercado Livre já é gigante e tem muito para crescer. E pulei para cá,
para cuidar aí de como que a gente consegue dar uma experiência cada vez melhor para os vendedores, pensando o growth como um todo, né? O crescimento desses vendedores como um todo. O Mercado Livre, como você bem falou, nada mais é do que um grande conector de milhões de compradores com milhões de vendedores, e a gente tem que dar a melhor experiência para essas para esses dois lados, e a gente conecta essas pessoas, né? Eu sou um dos responsáveis aí pelo lado do vendedor, e estou super feliz desde então, essa é a minha história, e um pouquinho do que eu faço agora. Cara, que fantástico. E, cara, Mercado Livre, como você falou, né, é um gigante e é reconhecido como a maior plataforma de e-commerce da América Latina. E eu queria saber como que você enxerga na prática o papel do Mercado Livre para os empreendedores brasileiros que vendem na plataforma. Pô, muito legal, assim, além de pensar desenvolvimento de carreira, né, o principal motivo que eu tô aqui no Mercado Livre é o propósito do Mercado Livre, o sonho do Mercado Livre. A gente fala que todo mundo que está aqui trabalha para democratizar o comércio eletrônico e os serviços financeiros por toda a América Latina. E aí, trazendo um pouco para o chapéu que eu sou responsável, quando a gente pensa no potencial que o Mercado Livre tem para fomentar empreendedorismo em todo o Brasil, em toda a América Latina, no meu caso eu olho o Brasil, cara, isso brilhou bastante meus olhos, assim. Você comentou sobre os produtos que você tá aí no seu estúdio, etc. A gente tem muita capilaridade, a gente chega no Brasil inteiro, com uma velocidade incrível, né? A gente tem a logística mais rápida do Brasil, só que isso também só é permitido por milhões de vendedores que a gente tem aqui. E aí, quando eu olho o tamanho disso, eu falo, que empresa legal. Por isso que eu tô aqui. E o mais legal, assim, a gente está só começando. Eu, semana passada, estava no Ceará, numa feira de empreendedorismo, falando muito sobre como que o Mercado Livre pode ajudar os vendedores daquela região a chegarem não só na sua região, na sua micro-região, mas chegar para compradores do Brasil inteiro. Então, imagina que você pode estar em Feira de Santana, na Bahia. Cara, você não precisa vender só para quem vai em Feira de Santana, você pode vender para o Brasil inteiro via Mercado Livre. E a gente tem uma logística própria que faz isso acontecer da maneira mais rápida possível. Então, a empresa tem um potencial gigantesco de transformar vidas e democratizar realmente, ao democratizar o comércio, e me encanta bastante isso. Sem dúvida, né? Isso que você falou, assim, isso possibilita para que empreendedores em pequenas localidades possam atingir o Brasil inteiro, e eu vejo muitos casos assim, conheço pessoas que ficaram muito bem de vida, né? Vendendo só através do Mercado Livre. E, cara, você falou, né, com relação a fazer parte, né, ter entrega rápida e tal, tudo mais, eu tenho meu dia de entrega, todas as semanas eu compro um negócio, vou abrir aqui pra galera, eu moro em João Pessoa, na Paraíba, e aqui eu não encontro em canto nenhum, eu vou fazer até a propaganda, até se eles quiserem nos patrocinar aí depois, a água com gás da Prata, eu gosto demais dessa água com gás na garrafinha de vidro, e eu só compro, todas as semanas eu compro lá no Mercado Livre, e com outras compras também de mercado, mas assim, pra você ver, então quer dizer, eu tô aqui em João Pessoa, existe uma comodidade muito grande. A água, inclusive, ela sai mais barata chegando aqui na minha casa, tal, do que, por exemplo, se eu comprar uma água em lata da Minalba também, que eu tomo, né, como substituto aqui a água prata. Comprando no supermercado aqui em João Pessoa, do lado da minha casa, sai mais caro do que comprando a água prata no Mercado Livre, que vem não sei nem de onde, né? Boa. E assim, até o próprio supermercado lá da sua casa, ele também pode vender daí no Mercado Livre, né? Olha aí. Hoje a gente tem, salvo engano, 71 milhões de compradores no Mercado Livre. E a gente tem aí 5,8 milhões de empreendedores ali entre pequenas e médias empresas que movimentam 381 bi no Brasil. Cara, que 59% dessas empresas, a fonte de renda dessas famílias é o Mercado Livre, a principal fonte de renda. Então,
é muito legal saber o tamanho do impacto e pensar que pode ser ainda maior, sabe? Cara, agora você me falou um número que eu fiquei impressionado, não só com o número de consumidores, que é gigantesco, a gente está falando quase a metade da população, pelo menos a população econômica ativa do Brasil, com certeza. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, 70 milhões, imagina, metade está aí dentro do Mercado Livre comprando. Mas também o percentual de empresários dentro do Mercado Livre em comparação com as empresas que a gente tem no Brasil, né? Um pouco mais de 20 milhões de CNPJs. Então, realmente é uma coisa muito significativa, né, cara? Muito, e é toda a cadeia, né? Quando eu te falo dos 5,8 milhões de empreendedores, tem os vendedores aqui dentro, mas tem também a empresa que é a nossa parceira da logística, tem também a empresa que é parceira em algum outro setor. Então, não necessariamente isso é o número de vendedores, mas sim mostra o tamanho do impacto, né? Salvo engano, se a gente comparar com o PIB do Brasil, aqueles 381 bi que eu falei que passam, que a gente movimenta, de uma maneira geral, representaria 3% do PIB nacional. Então, é gigantesco mesmo. Gigante, cara. Gigante mesmo. Olha só, estou cada vez aqui mais impressionado, mais fã dessa empresa aqui, Mercado Livre. Bom, Maurício, indo aí para a área que você é responsável aí dentro do Mercado Livre. Recentemente eu soube que vocês apresentaram uma nova proposta de valor para os vendedores. Eu queria que você explicasse, né, no que consiste e que impacta também nós aqui, os consumidores finais. Você poderia explicar aí um pouco aí desse novo movimento? Claro. Eu acho que como bom marqueteiro, eu não só eu, né, mas um monte de gente aqui, a gente é apaixonado por pessoas. E quando a gente toca um negócio, a gente sempre tem que se colocar no sapato dos nossos consumidores. No meu caso aqui, os meus consumidores são os vendedores do Mercado Livre. Então, quando eu cheguei, assim, a primeira coisa que a gente fez foi viajar muito o Brasil, ouvir muitos vendedores, para entender o que a gente era bom e precisava continuar fazendo, e quais eram os gaps que a gente ainda tinha que a gente precisava solucionar. E quando a gente deu uma olhada nisso, a gente falou, a gente fala aqui no Mercado Livre que a gente está sempre em beta contínuo, né? A gente nunca vai estar perfeito, a gente vai estar sempre melhorando. A gente percebeu que tinham algumas coisas centrais, nevrálgicas, para que a gente pudesse melhorar. E aí, o que a gente fez? Primeira coisa, assim, eu falei bastante do Nordeste. Os vendedores do Nordeste, eles tinham um custo de frete, que é um custo que eles arcavam, muito maior do que a média do Brasil. E a gente conseguiu reduzir 55% do custo desse frete. E para o restante do Brasil, a gente reduziu 40%. Então, era uma dor nacional, mas no Nordeste era muito maior. Então, agora que a gente reduz 40% do custo do frete para o vendedor extra-Nordeste e 55% ali do vendedor do Nordeste, a gente equaliza, tá todo mundo jogando o mesmo jogo, com o mesmo custo, e você consegue fomentar muito mais o empreendedorismo, porque você dá margem para essas empresas e você também permite outro negócio que é super legal, que é, no momento que eu tenho um custo mais baixo, eu consigo pôr o preço final para o comprador do Mercado Livre mais barato. E a gente viu isso acontecer também, porque se custa menos ali na minha estrutura de custo, eu abaixo o meu preço, abaixando o preço, o comprador compra mais e a gente faz o negócio girar como um todo. Uma outra coisa que a gente fez foi, a gente via muito carrinho abandonado, que a pessoa colocava ali R$40 e fala, não vou comprar, ainda tem que pagar o frete. Para que a gente conseguisse democratizar ainda mais, a gente reduz o frete grátis para R$19. Então, qualquer compra de R$22, você comprando sua água prata, R$25, cara, chega gratuito na sua casa sem custo de frete. Isso fomenta muito mais as vendas também. E a gente tinha algumas dores em relação a ferramentas na nossa plataforma e processos para que a gente conseguisse fazer com que esse vendedor vendesse de maneira mais fácil, suave, de maneira mais autônoma também na plataforma. E a gente consegue fazer muitas melhorias, como canal de transmissão. Agora o vendedor consegue falar diretamente com o comprador. A gente criou, faz pouco tempo, eu não vou chutar a data, o canal que a gente chama de venda com afiliados, né? Quantas vezes a gente está rodando as nossas redes sociais e a gente vê os influenciadores divulgando algum produto. Agora qualquer pessoa do Brasil, desde que não trabalhe no Mercado Livre, pode se inscrever para ser um afiliado e pode nos ajudar nessa divulgação. E se o vendedor quiser,
ele pode, e isso costuma ele, mas se o vendedor quiser, ele pode falar, ó, ao invés de você ganhar X% do meli, eu vou te dar X mais Y, para que, cara, você venda ainda mais dos meus produtos, divulgue ainda mais os meus produtos. Então, tem muita frente. Sinceramente, é o beta contínuo. A gente sempre vai ter como melhorar ainda mais a vida dos nossos vendedores, mas é para isso que a gente está aqui, para que a gente tenha uma proposta de valor cada vez mais superior. Cara, para os nossos parceiros. Que bacana, Maurício. Maurício, até compartilhando aqui uma experiência que a gente já teve aqui no Administradores, há alguns anos atrás, o pessoal cobrava da gente assim, cara, vocês têm que ter uma loja com caneca do Café com ADM, do Administradores, enfim, com essas coisas, camiseta e tudo mais. E assim, tinha uma demanda muito grande da galera. Beleza, então vamos fazer. Aí criamos um comércio eletrônico, criamos os produtos, começamos a vender e tal. E a turma, é isso aí que você falou, a turma começava a se movimentar, botava o produto no carrinho e pulava fora. Por quê? Uma caneca que era, sei lá, 40, 50 reais ali que a gente colocasse na loja, só de frete era mais caro que a caneca. Aí chegou um ponto que não tinha condições, né? E aí a gente abortou esse projeto. Então, eu gostei que você falou, que vocês reduziram aqui no Nordeste aí, o custo de frete em 50%. Então, aí é uma oportunidade para a gente voltar com a nossa loja agora dentro do Mercado Livre. É isso, a gente tem uma área especial agora dentro da minha estrutura, inclusive, além da gente reduzir esse 55%, a gente criou uma área que a gente chama de agentes regionais, que a gente vai para regiões específicas do Brasil, onde a gente tem um potencial maior para trazer novos vendedores para o Mercado Livre, diminuindo o custo de logística para todo mundo. E estamos muito focados no Nordeste, então se alguém aí do Nordeste estiver nos ouvindo, nos procure, tem uma relação custo-benefício super bacana aqui para você empreender com a gente. Que bacana. Não, já tem um aqui do Nordeste falando contigo aqui, né? Você é o primeiro. Aqui mais aqui um case, né? Em 2008, 2009, por aí, a gente também lançou no Mercado Livre, dentro do Mercado Livre mesmo, essas nossas camisas, tá? A gente não tinha esse comércio eletrônico nessa época, tá? E aí lançamos lá dentro do Mercado Livre. Cara, a gente chegou a vender, assim, sei lá, mais de 1.000 camisetas por mês ali, dessas camisas de administração e tal. Então, olha aí, tá? Tô sentindo cheiro de oportunidade aqui, galera. Vamos lá. Muito bem. Conta pra gente aqui, Maurício, esses investimentos que vocês têm feito. Eu tenho visto muita campanha do Mercado Livre, tenho visto também muito investimento em infraestrutura. Eu queria saber, assim, olhando agora para os vendedores, né? O que eles podem esperar do Mercado Livre como parceiro de negócios, né, para os próximos meses? Boa. Ontem a gente estava fazendo uma live para os vendedores, é bom que tá tudo fresquinho na minha cabeça, assim. O último trimestre do ano, né, o que a gente chama de Q4, né, o último quarter, ele é uma peak season, ele tem uma sazonalidade altíssima, aonde você vai vender naturalmente mais do que você venderia antes. Só que se você tiver um preparo muito grande, você pode vender ainda mais. E eu acho que quem estiver ouvindo a gente vai ser importante pegar algumas dicas dentro do que eu vou falar do que o Mercado Livre está fazendo. Então, a gente está fazendo investimentos recordes, a gente pegou todos os 3 meses e a gente vai ficar no ar com campanhas promocionais durante todo o período. A gente não vai ter nenhum momento sem alguma campanha no ar. Então, a gente começa no 10/10, que são as datas duplas, vendendo super forte. Na sequência do 10/10, a gente entrou agora com mais um investimento, que é uma campanha com o Ronaldo Fenômeno, onde a gente faz a queima de estoque dos produtos do Full, que ajuda os vendedores a venderem ainda mais, mas também liberam capacidade de estoque para entrar os produtos da Black Friday. E aí, na sequência, já vem o 11/11, que vai ser muito grande, mas muito grande mesmo, e a Black Friday. E na sequência tem a campanha de Natal também. Então, se você se preparar muito, você vai vender como nunca, porque a gente está fazendo muito investimento, tanto em mídia, quanto investimento em cupons de desconto e investimento em promoção na central de promoção. Quem vende aqui vai vender muito, porque a demanda vai vir, né? A gente tem algumas pesquisas que mostram que quem vende no Mercado Livre, no mínimo, fatura 3 vezes mais do que qualquer outra plataforma do Brasil. No mínimo, talvez, dependendo da plataforma, pode chegar a 8, 10, 12. Então,
já venderia normalmente, vai vender muito. E aí eu tenho 3 dicas, que é: garanta profundidade de estoque, planejamento, não espera chegar a Black Friday para mandar o estoque. Você precisa garantir que seu estoque está ali antes. Então você tem que se planejar. Segundo, garanta a competitividade de preço. Quanto mais preço competitivo você tiver no Mercado Livre, mais acesso a promoções, visibilidade você acaba tendo. E por último, garanta que você tenha um catálogo completo também, porque a pessoa pode estar procurando algum item que você tinha, você decidiu não subir, você poderia estar vendendo muito mais do que você está vendendo. Perfeito, perfeito, muito bem. Ô Maurício, agora dos pontos que eu acho importante a gente conversar aqui é sobre a questão logística, né? Isso faz parte assim do core do Mercado Livre, né? A questão logística, a logística do Mercado Livre, como você falou, é realmente muito boa, então assim, tem que fazer aqui esse reconhecimento. E aí eu queria que você comentasse aqui, né, com essa alta da demanda, principalmente agora, né? Novembro, dezembro, que tem Black Friday, Natal, 11/11. Eu queria que você comentasse sobre essa questão da entrega, a complexidade dessas entregas e como que o Mercado Livre tem investido, né, na questão da descentralização logística e o que isso significa, no fim das contas, né, em termos de eficiência, redução de custos e o próprio impacto, né, para os negócios locais. Boa. Eu acho que tem a ver com o que eu falei de planejamento. Minha mãe sempre dizia que quem chega antes bebe água mais fresca, né? No final do dia, o que a gente está fazendo? A gente está lançando 5 novos centros de distribuição nos próximos meses. A gente está ampliando a capacidade dos nossos centros de distribuição para receber os produtos dos vendedores, mas não adianta, no momento de alta sazonalidade, você precisa ter planejamento. Então, quanto que eu quero vender em novembro? Quanto que eu quero vender em dezembro? O que eu consigo já mandar desses produtos para dentro do estoque do Mercado Livre para que eu não corra risco de ficar sem espaço? Então, essa é a principal dica, assim, planejamento. Segunda dica que eu dou é, no momento de alta sazonalidade, não é hora de testar muito. Então, a gente chama aqui de produtos da curva A, né, que são os seus produtos que mais giram, que mais vendem. Então, eu pegaria os meus principais produtos, os produtos que mais giram, e eu investiria toda a minha energia nesses produtos. Então, vou mandar algum produto pro full. Pega os seus principais, garante que está ali dentro, que você vai ter o espaço necessário. Você colocou esse produto no full, você precisa garantir que esses mesmos produtos você vai dar os opt-ins na central de promoção para garantir o preço competitivo. Colocou o preço competitivo, chegou a hora de você gerar demanda nesse produto. Nós, como Mercado Livre, como eu já falei, estamos investindo muito em demanda, mas você também pode investir em ads, publicidade dentro do site do Mercado Livre. Coloca nos mesmos produtos, porque daí você coloca todas as suas forças da empresa para o mesmo lugar. E o bom de você estar fazendo tudo isso é que você foca no foco, não desperdiça sua energia, seja tempo ou dinheiro, e você consegue usufruir da melhor logística do Brasil. A gente entrega, salvo engano, algo mais de 50% das nossas compras. São 68 compras por segundo, tá? Caramba, então, a gente... Dessas 68 compras por segundo, 52% a gente entrega no mesmo dia. No mesmo dia. Impressionante. Então, assim, a gente tem 120 instalações logísticas, né? Centro de distribuição, tem 9 aviões rodando pelo Brasil, 2.000 veículos rodando as ruas do Brasil. Então, assim, aproveite isso, porque é muita compra, a gente entrega muito rápido, mas para você aproveitar isso, você precisa se planejar. Cara, eu gosto muito, né, e assim, pô, parece que eu tô aqui fazendo propaganda pro Mercado Livre, mas eu sou realmente um consumidor muito, muito satisfeito. E eu gosto muito dessa previsibilidade da entrega. Então, assim, eu sei exatamente o dia que a minha compra vai chegar. E assim, lógico que eu já comprei e compro também em outros, né, comércios eletrônicos, e nesses outros é aquela coisa assim, pô, comprei, um dia chega, né, você não sabe quando que vai chegar aquela compra, você não tem essa previsibilidade. Com o Mercado Livre é batata, cara. Falou, tá ali, ó, quarta-feira vai chegar seu pedido. Quarta-feira o pedido tá lá.
E eu acho isso demais aí. Tô aqui só dando os parabéns porque realmente é muito bom. E me conta uma coisa, como é que essa operação toda acaba impactando o Brasil como um todo, né? Você comentou aqui 68 pedidos por segundo, cara. Então quer dizer, quantos pedidos já passaram aqui desde que a gente começou aqui essa conversa aí? É muita coisa, né? Muita coisa. Tem um time gigantesco aqui para fazer isso acontecer. Mas no final do dia a gente investe muito em inteligência artificial, assim, aqui dentro do Mercado Livre. A gente gosta de falar que a gente é early adopter, né? A palavra bonita em inglês para falar que a gente precisa estar na vanguarda do momento e a gente usa muita tecnologia para nos permitir fazer tudo isso. Que bacana. E você que lida aí com essa frente com os vendedores, né? Você pode compartilhar algum caso prático de algum vendedor ou até uma categoria que ganhou muita força a partir do apoio do Mercado Livre? Pô, super, assim. A gente tem um projeto aqui dentro que eu sou responsável, que a gente chama de polos. O que são os polos? Os polos são regiões geográficas com alta concentração de vendedores em algum setor específico. Então, eu estou aqui em São Paulo, eu vou usar o Brás de exemplo, que é o que mais eu tenho na cabeça, e o Brás é um polo que o Brasil inteiro vem para cá para comprar roupa. Então, é um polo ali de fashion, que a gente chama, de moda, e a gente chega no Brás e a gente cria uma proposta de valor superior para que esses vendedores que estão lá há décadas vendendo roupa para as pessoas que chegam lá para comprar ou para as pessoas da região, para que eles possam vender agora não só para um outro B2B que vai revender em alguma cidade, mas ele pode vender diretamente para alguém na Paraíba, como você. Então, a gente faz esse trabalho acontecer e acaba transformando vidas também com isso. Eu dei o exemplo do Brás, mas a gente tem 20 polos ao redor do Brasil. Então a gente está abrindo agora em Pernambuco, por exemplo, perto de você, tem uma região próxima ali de Caruaru super forte em moda, a gente está abrindo um polo. Então se você está nessa região, saiba que você pode vender no Mercado Livre, tem uma proposta ainda mais superior do que outros projetos. Então isso para mim é um baita de um exemplo de como é que a gente está transformando as vidas e como que a gente está ajudando que as gerações passem os aprendizados uns para os outros, assim. E aí, contando a história que você me pediu, numa visita para o Brás, eu lembro que eu visitei um vendedor, não vou me lembrar o nome dele, que ele falou, não, eu continuo aqui vendendo na minha loja física e revendendo para grandes distribuidoras que vêm aqui. Mas o que eu fiz? Eu peguei um segundo andar e eu dei para o meu filho esse segundo andar, e o meu filho, que entende mais de internet, era uma pessoa com um pouco mais de idade, ele está tocando toda a digitalização da minha loja. E eu não perdi venda aqui no meu andar, onde eu faço as vendas offline. Ele não usou essa nomenclatura, mas é uma venda offline. E eu estou somando as vendas online. E eu, estou conseguindo trabalhar com meu filho, ele já está pegando a empresa, para no momento que eu for me aposentar, a gente faz essa transição de forma suave. Então, acho que é uma história super legal e que a gente vem fomentando cada vez mais, assim, como que a gente ajuda na digitalização, como que a gente também capacita esses jovens. A gente tem alguns programas de capacitação com jovens, seja a sua idade, ou seja o nível social. A gente também tenta dar todas as ferramentas para que a gente vá democratizando o comércio eletrônico por aí. Que fantástico. Agora eu fiquei com uma dúvida, Maurício, né? Com relação assim, ao comércio eletrônico, você compra muito com os olhos, né? Então, assim, por exemplo, no caso do Brás aqui que você citou, ou até mesmo dessa região aqui do interior de Pernambuco, que também é um polo de moda muito forte, como é que essas pessoas trabalham a apresentação desses produtos, de uma roupa, enfim, eles... e como é que o Mercado Livre também ajuda, né, com relação a isso? Legal. Eu vou usar AI aqui de novo, assim, parece que é a palavra da moda, mas a gente ajuda bastante com ferramentas de inteligência artificial. Assim como eu aqui na minha cadeira, eu me coloco no sapato dos vendedores, eu sempre falo que os vendedores têm que se colocar no sapato dos compradores. Então, se você fosse um comprador, você estaria comprando o seu produto? Então, a primeira coisa que você tem que pensar eu estou descrevendo bem o meu produto? Eu estou com boas fotos? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E aí, quando a gente fala em foto, a gente tem uma nova ferramenta aqui no Mercado Livre que, a partir das suas fotos, a gente tem uma ferramenta de inteligência artificial que cria vídeos. Então, você subiu as suas fotos,
ali na ferramenta, ela já cria vídeos dos seus produtos, porque se você for comprar como consumidor, você está comprando online. Pô, eu olhei as fotos, eu gostei. Cara, eu olhei o vídeo, ele vira para cá, ele vira para lá, ele entra em detalhes, você pode colocar descrições no próprio vídeo, a inteligência artificial te ajuda com isso, e isso fomenta muito mais a venda, assim, produtos que têm o que a gente chama de clips, né, que são esses vídeos curtos, cara, vendem muito mais, pelo menos 4,4 na média, vezes mais do que produtos que não têm. Então, essa é uma dica aí, um pouco do que a gente está fazendo para ajudar a vida do comprador e, por consequência, as vendas dos vendedores. Só que a gente também depende de adoção. Hoje já tem bastante gente adotando isso, mas tem bastante potencial para que mais e mais vendedores comecem a usar as nossas ferramentas para que eles possam vender mais no final do dia. Sensacional. Muito bem. E, cara, uma coisa que me chamou a atenção esses dias, né, foi o lançamento do Meli Mais Mega, né, que é um programa de fidelidade super completo. É o programa, inclusive, mais completo disponível hoje no mercado. Eu queria que você comentasse sobre esse programa e também quais são os benefícios para o consumidor, quais são as vantagens, enfim, e as vantagens que o próprio vendedor tem em cima, né, desse programa. Muito legal. Eu aqui, olhando o desenvolvimento, eu comentei que a gente coloca o vendedor no centro, olha a jornada dele e vai resolvendo, né? Assim como a gente faz isso aqui na minha estrutura, a gente tem um time que olha muito o comprador. E esse programa, o Meli Mais Mega, ele fala muito sobre a gente ter colocado o consumidor no centro, o comprador no centro, para que a gente entendesse a jornada dele no universo online, para que a gente conseguisse criar algo que com um único pacote a gente conseguisse solucionar uma série de coisas do que ele acaba utilizando nessa jornada. Aí a gente fecha com a Netflix, Disney Plus, HBO Max, Apple TV, e a gente consegue falar, tudo isso por apenas R$ 39,90 e você ainda mele mais, o que você tem diversos pacotes de benefício também dentro do Mercado Livre. Então você tem entregas rápidas e gratuitas, você tem cashback. Por exemplo, no Mercado Pago, que é o nosso banco aqui dentro do ecossistema Mercado Livre, você sai de até 115% do seu dinheiro rendendo na sua conta para 120%. Então, a gente consegue olhar a jornada como um todo do comprador e resolver com um único pacote para que a gente consiga facilitar a vida dele e ir democratizando aí não só o comércio, né, mas também os serviços digitais por toda a América Latina. Cara, olha só, eu vou só chamar atenção aqui, porque foi isso que eu fiquei pensando. Eu olhei lá, Netflix, HBO Max, Disney Plus e Apple TV. Aí eu fui fazer as contas, quanto que era a assinatura de cada um. Uma é 20, a outra é 40, a outra é não sei quanto e tal. E no Mercado Livre, com o Meli Mais, R$ 39,90. Eu disse, não, eu vou ser muito burro se eu não aceitar isso aqui, porque, né? E vocês criaram uma oferta que tem um marqueteiro muito bom, que eu gosto muito, um americano, chamado Alex Hormozzi. Né? Ele tem um livro que é o 100 milhões, ofertas de 100 milhões de dólares. Né? É você montar uma oferta tão boa que o seu cliente ele vai se sentir burro de não aceitar essa oferta. Então foi exatamente esse pensamento que eu tive quando eu vi essa oferta do Meli Mais Mega, né? É isso aí, assim, e aproveitem, né? R$ 39,90 é um preço promocional. Eu não vou me lembrar como que vai até o começo de dezembro, depois ele sobe um pouco, mas mesmo assim a oferta de valor vai continuar 100% benéfica para que você tenha um único pacote. Mas aproveita aí, 39 de novembro até dezembro. Eu já fiz o que eu precisava fazer aqui para economizar meu dinheiro dentro de casa. Recomendo que todo mundo faça. Muito bom. E, bom, Maurício, quais são as dicas que você daria aí para o vendedor continuar vendendo ainda mais no Mercado Livre? Pô, muito legal. A primeira se coloca no sapato dos seus compradores. Pensa, eu estaria comprando esse produto ou não? Ele está bem descrito ou não? A segunda dica que eu dou garanta profundidade de estoque nos seus principais produtos. Quem não tem estoque não vende. Então você precisa garantir que você tem bastante estoque. A terceira dica é reputação. A reputação é super importante porque a gente tem milhões de compradores e milhões de vendedores. Esses compradores, eles estão sempre de olho na reputação dos vendedores, para que eles possam olhar e falar, pô, confio, não confio. É claro que vendedores com maior reputação,
tem mais entrega orgânica de visitas, porque a gente sempre vai estar privilegiando os nossos melhores vendedores, na verdade, priorizando os melhores vendedores para que a gente não acabe prejudicando os compradores. Então, precisamos sempre ficar de olho nisso. E preço competitivo. O universo online é muito fácil de você comparar preço. Então, se você não tiver com preço competitivo, principalmente no Mercado Livre, que é a plataforma onde tem muito mais compradores, onde na média você vai faturar pelo menos 3 vezes mais do que qualquer outra plataforma, a chance de você estar perdendo venda é muito grande. E por último, tem muita novidade no Mercado Livre. Pô, como que eu garanto preço competitivo? Como que eu garanto profundidade de estoque? Quero entender um pouco mais de reputação, quero entender de ads, né, publicidade. A gente tem uma parte no nosso site que é uma central dos vendedores. A gente criou todos os conteúdos com vídeos dos melhores especialistas te ensinando a criar o melhor anúncio, a como gerir o seu preço, a como que eu faço clips com inteligência artificial, como eu falei. Então, dentro da central de vendedores, você tem tudo o que você precisa saber para que você consiga vender, empreender e também mudar a sua vida aqui com a gente no Mercado Livre. Sensacional. Maurício, você falando aí, eu me lembrei de um grande amigo meu que na época da pandemia, quando fechou tudo, esse cara tem uma papelaria, tá? Mas uma papelaria com itens assim que são difíceis de encontrar, muito especializados, de desenho, de pintura, enfim. E na época da pandemia, lógico, né? Tudo fechado e tal, e esse cara passou um perrengue. E aí eu falei com ele, cara, coloca esses teus produtos no Mercado Livre, faz isso. Aí ele disse, mas é difícil, tem que entender de computação, não entendo. Não precisa, vai lá, começa. Se você tem um perfil no Instagram, sabe mexer no Instagram, você vai saber mexer nisso. E aí, dito e feito, o cara fez e, enfim, foi o que salvou ali a pandemia dele. Foi essa presença no Mercado Livre. E aí eu queria aproveitar que eu estou trazendo aqui esse caso de lembrança, e para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que mensagem você daria para os empreendedores que já vendem, né, no Mercado Livre ou estão pensando, né, em começar a vender? Vem com a gente, principalmente agora no último trimestre do ano, você vai vender como nunca. E o Mercado Livre está trabalhando arduamente para a cada dia a gente ser ainda melhor para os vendedores e para os compradores. Então, a gente já é muito grande, mas a gente tem ambição para a gente continuar crescendo ainda mais em parceria com os vendedores. O lema aqui da área é: quando o vendedor cresce, o Meli cresce. Então é uma parceria de ganha, 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 porque o comprador ganha também e tem muito espaço para crescer, mas muito, assim, o mercado só está começando, está longe de estar saturado. Como eu falei, o Brasil está na casa dos 20% de penetração, né, de participação dentro de todas as compras e vendas do Brasil, o varejo brasileiro. Só 20% acontece no online. Quando a gente pega a China, por exemplo, já está na casa dos 50%. Então, tem muito espaço para crescer. Só estamos começando e a gente quer que você seja nosso parceiro. E a gente conta muito com vocês para a gente continuar crescendo juntos. Que legal, olha só, Maurício Landi, cara, Maurício, queria te agradecer. Olha só mais um detalhe aqui, mais uma curiosidade. Sabe o que eu comprei no Mercado Livre, cara? Você não vai acreditar. Uma Kombi, mas não essa que tá aqui na minha frente, uma Kombi de verdade, a minha Kombi, que é o meu xodó, né? Comprei Boa. No Mercado Livre, encontrei lá, é essa aqui. Maurício, cara, queria te agradecer aqui por compartilhar tantas experiências do Mercado Livre, é uma empresa que eu admiro demais e eu posso ver também, né, que parte do sucesso dessa empresa se deve, né, pelas pessoas que fazem parte dela, como você, e queria te agradecer mesmo aqui, Maurício, pela generosidade, né, de aceitar o nosso convite e compartilhar tanto aqui com a gente, né, com empreendedores e com o nosso público do Café com a DM. Obrigado mesmo. Eu que agradeço novamente, estamos sempre à disposição. E depois, se você quiser mais dicas para você voltar a abrir a loja aí de caneca no Mercado Livre, estamos à sua disposição. Olha aí, vamos voltar. Muito obrigado mesmo, viu, Maurício? Olha só, turma, este foi o Café com a DM com Maurício Landi aqui do Mercado Livre. O que você achou? Quero que você deixe aqui nos comentários, já fala o que você achou. Compartilha este episódio. Olha, o que a gente produziu aqui hoje
é riquíssimo em termos de uma oportunidade de negócio. Então, se você ainda não vende no Mercado Livre ou se você tem vontade de vender, já entra lá, começa a pesquisar mais sobre esse assunto, porque vale a pena. Isso pode ser uma mudança de chave muito grande na sua vida e nos seus negócios. E se você conhece alguém que vai se beneficiar deste conteúdo, já compartilha também em grupo de WhatsApp, enfim, marca a gente no @café-com-ADM lá no Instagram, marca também a turma do Mercado Livre, @Mercado Livre. E turma, na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês, combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!